O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, o início da nossa homilia da festa da Epifania do Senhor é o anúncio da Páscoa e das festas móveis do ano de 2023. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, neste ano, no dia 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este acontecimento
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Derivam todas as demais celebrações do ano litúrgico a celebração da Páscoa do Senhor, a saber, as cinzas, início da Quaresma, a 22 de fevereiro, a Ascensão do Senhor no dia 21 de maio, a solenidade de Pentecostes no dia 28 de maio e o primeiro domingo do Advento aos 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração de finados, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, o louvor, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos, estamos celebrando hoje a Epifania do Senhor. Uma palavra, uma expressão grega que traduzida quer dizer manifestação. Dentro do tempo do Natal, entendemos que a festa da Epifania é a festa em que Jesus é conhecido por toda a humanidade na figura dos magos do Oriente. Vejam que o tempo do Natal, apesar de ser um tempo bem pequeno, começando no 24 e já terminando amanhã com a festa do batismo do Senhor, ele tem uma marca muito significativa na vida de cada um de nós. A gente viu de domingo a domingo nas liturgias a peregrinação ou a procissão ou a busca da humanidade que deseja encontrar a Deus. E vemos que o próprio Jesus se deixa ser encontrado. Primeiro, seus pais, Maria e José, apresentam-nos o grande sentimento do tempo do Natal. O silêncio marcado pela contemplação. Em seguida, no domingo passado, víamos os pastores, que foram os primeiros a visitar Jesus, depois que os anjos anunciaram. Aqueles homens simples, humildes, vão até Belém, contemplam, adoram e silenciam aquele mistério. Um bebê pequeno, desprotegido, amparado pela mãe, é de fato o Salvador do mundo, o Emanuel, o Deus conosco. E hoje nós vemos os magos do Oriente que saem em busca de Jesus e são o símbolo de toda a humanidade que contempla o Salvador. Por isso, pela tradição, dizem que um é branco, o outro amarelo ou cor de jambo e o outro negro. Eles simbolizam, na verdade, os continentes que até então eram descobertos e os povos que lá habitavam: a Ásia, a África e a Europa. Vejam que, pela tradição, ficaram como 3 reis devido ao fato de terem oferecido 3 presentes. E nós os chamamos de reis, ou magos, ou sábios. Magos naquela época não eram homens que mexiam com magia ou nada do tipo, mas eram grandes filósofos que eram conhecedores do tempo. Eles analisavam o tempo, portanto, se tinham uma astronomia desenvolvida a ponto de serem guiados por uma estrela. Vejam que essa estrela, na cultura judaica, ela era símbolo de uma nova criança que nascia. E então, para nós, dentro da nossa teologia, a gente entende que essa estrela
é o próprio Deus que atrai a humanidade até ele. Por isso, a estrela sinaliza a gruta de Belém, onde está o Salvador da humanidade. E aí nós vemos que esses reis saem do Oriente e vão à procura do novo Messias, do Emanuel. É protocolo que se passe no palácio. Até inclusive, é muito interessante nós percebermos que eles vão procurar o novo Messias no palácio. Por isso, eles passam em Jerusalém e vão até Herodes. Se apresentam e dizem a Herodes: viemos adorar o menino Deus, o Messias. Conta-nos o Evangelho que Herodes ficou perturbado. O verbo perturbar, ele, na tradução do original, ele se assemelha ao maremoto no grego. É como se o próprio Herodes, um homem ruim, de caráter duvidoso, entrasse em colapso. Por quê? Porque Herodes era um rei que era um rei ali colocado simplesmente para representar o Império Romano. Ele era um rei falso, ele não era um judeu legítimo, só que ele tinha um medo enorme de perder o poder. Quando Jesus nasce, ele já tinha mandado matar 2 filhos, a esposa e mais 6 parentes, pelo menos, com medo de ter o trono usurpado. Era um homem doente de poder. Então, quando aqueles sábios do Oriente chegam e dizem a ele: cadê o Messias? Cadê o novo rei? Herodes entra em pânico. Herodes então chama os mestres da lei, os sábios de escritura judaica, e pergunta a eles: onde está escrito que nascerá o Messias? Vejam que o nascimento de Cristo é uma promessa que veio há muito tempo. Aí eles vão lá em Miqueias e dizem: ele deverá nascer em Belém. Belém ficava a 7 quilômetros de Jerusalém. Hoje já é uma coisa só, mas naquela época 7 quilômetros de distância. Vejam que então Herodes chama os reis e diz a eles: olha, ele nasceu em Belém, e vocês chegando lá, vocês adorem o menino e voltem aqui para me contar o lugar exato onde ele está, porque eu quero adorá-lo. A gente sabe que não era bem assim. A ideia de Herodes era matá-lo, assim como matou tantos outros. E aconteceu sim o que nós celebramos no dia 28, que foi o assassinato de crianças a mando de Herodes, para que não usurpasse o trono. Só que Jesus nessa hora já estava no Egito, protegido pelos seus pais. Aí vejam, quando os reis saem de Jerusalém, eles veem de novo a estrela. Narra-nos o Evangelho que eles se enchem de alegria. Mas vejam, nem Herodes, nem a cidade de Jerusalém, nem mestres, nem sábios quiseram ir a Belém procurar o menino. O interesse deles era outro. Eles queriam o poder. Eles não estavam interessados no Messias, mas em manter o status de cada um. Aqueles magos partem. Chegando lá, eles veem a cena que o Evangelho nos narra. Numa gruta, a cidade de Belém, numa manjedoura, cuidado por sua mãe Maria, lá está o menino Jesus. Narra-nos o Evangelho que eles chegam e se ajoelham. O ajoelhar-se na Bíblia, ele só pode acontecer para Deus. Então ali eles reconhecem que estão diante de Deus, mas também diante de um rei e diante de um humano, porque nasceu do ventre de Maria. Eles abrem os cofres depois de contemplar Jesus e presenteiam com ouro, incenso e mirra. Ouro
porque ele é rei, e dali será feita a sua coroa. Incenso, porque ele é Deus, o sumo sacerdote que usava inclusive incenso, e por isso usamos até hoje nas celebrações litúrgicas. E mirra, porque ele é homem, e a mirra é o perfume no qual se embalsamava aqueles que morriam. Vejam, eles reconhecem em Jesus o Emanuel, o Verbo feito carne, o Rei de Israel, o Messias. Depois disso, narra-nos o Evangelho que eles não voltam pelo mesmo lugar, porque foram avisados de que o rei Herodes não deveria ser comunicado onde nasceu o menino. Veja, minha gente, da liturgia de hoje, vale a pena a gente levar algumas coisas para a gente pensar essa semana. Primeiro, temos nós que entrar nessa procissão e contemplar Jesus. Esse é um caminho de fé, é um caminho de espiritualidade. A cada missa, a cada oração, contemplem o Senhor. Muito importante a nossa atitude de silêncio e de contemplação. Ao mesmo tempo, temos que sempre ter em nossas mãos presentes para ofertar ao Senhor. E o maior presente que Deus deseja de nós é a nossa vida, é a nossa história, são os nossos projetos que devem ser dados a Deus para que Ele transforme, multiplique e abençoe. Deus deseja muito a nossa vida correspondendo com o projeto dele a cada um de nós. E por fim, a gente precisa entender que o encontro com Cristo gera em nós duas grandes atitudes. A primeira, alegria. Quem encontra Deus, encontra o sentido para a vida, encontra o horizonte, encontra a razão de estar aqui. Portanto, a cada missa, a cada oração, temos que nos encher de alegria, porque o encontro com o Senhor nos gera alegria. E sempre voltarmos por caminhos diferentes. A gente sempre, quando encontra a Deus, entra de um jeito e sai muito melhor. Se não sai melhor, é porque não deixou Deus agir. Não é o padre, não é a música, não é o ministro, não é ninguém que vai te fazer encontrar Deus, mas é abertura de coração. Então, ao vir na Santa Missa ou fazer a tua oração, abra o coração, encontre a Deus e saia diferente, saia melhor, saia feliz, porque de fato encontramos o Senhor. Que Deus nos abençoe e que, celebrando a Epifania, permitamos que Ele ilumine as nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.